Chegou o momento do doutor Fernando Gomes em mais um Correspondente Médico. Tudo bem, doutor? Bom dia. Tudo bem, Elisa. Bom dia. Vamos trabalhar porque tem muita coisa importante para a gente falar. Temos muito serviço. Vamos lá para mais um Correspondente Médico. E a gente começa o quadro de hoje com um destaque do site da CNN Brasil, é cnnbrasil.com.br. O primeiro grande estudo da vacina da Pfizer contra a Covid-19, realizado no, assim, digamos, mundo real, ou seja, ele foi fora daquele ambiente controlado de estudo clínico. E esse estudo, como você vê aqui na própria manchete, apresentou 94% de eficácia em teste no mundo real. Essa pesquisa avaliou a população de Israel. Você já ouviu falar sobre Israel aqui em nosso quadro, porque metade da população já foi vacinada. Doutor, primeiro, ótima notícia, a gente vê uma porcentagem tão alta. Mas o que seria exatamente esse teste no mundo real? Quando a gente faz pesquisa científica, existem algumas prerrogativas que envolvem a metodologia da pesquisa. Então, você tem critério de inclusão, critério de exclusão, você escolhe um desfecho final e então é feito o estudo, avaliado pelos pares, tem toda uma questão de análise bioestatística e assim sucessivamente. Quando você tem esses resultados e aplica na população, quer seja um medicamento ou um imunizante, como é o caso, é de se esperar que os números não cheguem exatamente tão perto assim do que você conseguiu no estudo, porque no estudo você controla, por mais que você tente fazer uma comparação, você tenta isolar fatores externos que podem provocar ruído e alterar a própria estatística que você vê durante a própria confecção da pesquisa. Nessa situação, o que a gente viu foi um país que, na verdade, encarou de uma forma muito séria a questão da pandemia e aplicou o imunizante em 50% da população. E quando a gente olha a realidade dos fatos, que é o objetivo de você tratar a pandemia dessa forma, se verificou uma taxa de eficácia muito semelhante ao que se obteve nos estudos clínicos. Então, assim, mostrando que, de fato, funciona, de fato, é o caminho que precisa ser percorrido. Cabe a gente lembrar que não é só a questão da vacina, né? Israel trabalhou de uma forma bastante ostensiva, inclusive com a questão do lockdown e de fechar... 3 lockdowns, né? 3. Então, assim, a gente sabe que é todo um conjunto de comportamento, lógico, utilizando também essa questão, esse artifício biológico, que é enriquecer as pessoas com a própria produção de anticorpos contra o vírus, que fez com que os números fossem bastante semelhantes. O que traz para a gente uma esperança, né? Porque mostra que é um caminho. Poderia ser diferente, né, Elisa? Vacina todo mundo e, de repente, continua a mesma balbúrdia, mas, de fato, não é o caso. Isso dá para a gente uma certa tranquilidade, mostrando que, sim, estamos marchando no caminho correto. Em breve nós veremos resultado desse tipo de estudo aqui no Brasil também, porque no interior do estado de São Paulo, a cidade de Serrana está fazendo parte desse tipo de teste. A gente já conversou aqui que o Instituto Butantan está aplicando a vacina em toda a população. Então, lá na frente, nós traremos o resultado para poder repercutir com o doutor Fernando Gomes. Aliás, doutor, por falar em esperança e falar aqui no Brasil, a gente sabe que a vacinação pode significar essa pitada de esperança, principalmente quando a gente observa esse cenário de ainda avanço da doença. Aqui no Brasil, a gente atingiu mais um recorde, hein? O segundo maior registro de mortes em apenas 24 horas. Vejam aqui, então, nesta semana, 24 de fevereiro, 1.428 mortes e o maior registro de casos de mortes da Covid-19 também foi em 2021. Vejam aqui, 7 de janeiro, um pouquinho depois do Réveillon, 1.524 mortes registradas em apenas 24 horas. Torcemos que esses números melhorem o quanto antes. Ainda falando dos reflexos da pandemia do novo coronavírus, vejam só que interessante essa informação que a gente traz aqui. O governo japonês decidiu criar um ministério, criar uma pasta para ajudar a cuidar da saúde mental da população. Esse que vai aparecer aqui para você, cadê a imagem dele? Pronto, é o Tetsushi Sakamoto. Ele foi nomeado ministro da solidão. Curioso, né? Isso foi feito para ajudar as pessoas que estão isoladas e em casa por causa da pandemia. A situação no país é muito séria, isso porque, além das mortes pela Covid-19, que já chega a quase 8 mil, o número de suicídios aumentou pela primeira vez em 11 anos. Doutor, bom, saúde mental a gente já falou algumas vezes, a gente sabe o tamanho da importância. Então, que curioso e interessante ver um país se mobilizando e criando um ministério justamente para cuidar de ansiedade, de depressão e casos ainda mais graves, como é tirar a própria vida. Isso mostra duas coisas muito importantes que a gente precisa levar em consideração. Primeiro, na
atualidade não se pode mais separar a saúde do corpo físico da saúde da mente. A gente sabe que está tudo interligado. Então, não adianta criarmos mecanismos que a gente sabe que tem um impacto biológico real, como, por exemplo, estimular a questão do isolamento, do distanciamento social, sem ter noção de que isso vai trazer um efeito colateral lá para frente. É como se fosse um cobertor curto, sabe, Elisa? Então, você puxa para cobrir a cabeça, mas, de repente, o pé fica descoberto. A gente precisa ter uma visão holística de como um todo. E observando um país que já sofreu bastante, que tem bastante tempo de história, tem uma cultura realmente riquíssima e um olhar diferente para a vida e sabe do que está fazendo, destinar uma pessoa, criar uma pasta, criar um olhar diferente para isso e se mobilizar para tratar dessa questão é extremamente importante. Porque não é só a questão biológica, né? A segunda coisa é, se a gente não tem motivação, se a nossa mente não está funcionando de forma adequada, eu até arrisco dizer, pouco vale muita coisa que a gente busca em termos de saúde, porque o que tem significado mesmo é a nossa experiência durante o nosso período de vida aqui na Terra. Nós temos aqui, inclusive, um panorama do Brasil e vamos dar uma olhada agora para você poder acompanhar junto comigo. Deixa eu sair aqui da frente. A pergunta principal é: quando nós vamos nos recuperar desse prejuízo mental, né, doutor? Porque temos aqui um impacto da pandemia na saúde pública do país. Sim, a gente percebe que traumas psicológicos, de fato, estão acontecendo por vários motivos. Doenças mentais que muitas vezes estavam ali numa situação limítrofe de controle. Então, eu digo, a pessoa tem uma tendência genética a desenvolver um quadro grave de ansiedade, mas não tinha. E, de repente, com toda essa questão que envolve a pandemia, né, num total, não é só a questão do coronavírus, mas a questão dos prejuízos econômicos que acabam impactando, percebe, na autoestima da pessoa, na preocupação em relação à família, fazem com que doenças mentais, como ansiedade e depressão, venham à tona. Né? E quando a gente fala da depressão, é o caminho final que acaba, muitas vezes, infelizmente, culminando no suicídio. E sem contar também a questão da exaustão extrema, porque você imagina, quando a gente fala profissional da linha de frente, na verdade, está todo mundo na linha de frente contra o coronavírus. Não tem mais essa, né? A gente sabe que tem o pessoal da saúde que está ali tratando do doente mesmo, mas a realidade mudou. De um ano para cá, as coisas estão muito diferentes. Então, tudo isso aqui provoca um cenário que impacta na saúde mental. E se a gente não prestar atenção nisso, a gente vai estar sofrendo muito, não mais pelo coronavírus, mas pelos efeitos colaterais que isso provoca na mente de todas as pessoas, das crianças, dos jovens e também dos idosos. Por isso que é tão interessante trazer a notícia aqui para o nosso quadro e observar a criação, então, pelo Japão, de um Ministério da Solidão, justamente para tomar conta das pessoas que acabam sendo acometidas por esses males. Ainda falando sobre a saúde mental, tem um estudo inédito, bem interessante, veja só, mostrou que falar ao telefone por 10 minutos, várias vezes por semana, pode diminuir a sensação de solidão em 20%, hein? Falar ao telefone é uma coisa que a gente até que já deixou no passado um cadinho, né, doutor Fernando? Antigamente a gente ficava lá pendurado no telefone, agora é mais áudio e mensagem, né? Mas como funciona, né? Como funciona bem? Você vê que interessante, os voluntários que fizeram parte dessa pesquisa receberam telefonemas de voluntários ao longo de um mês, ou seja, quem participou da pesquisa recebeu telefonema de voluntários. Os casos de ansiedade e depressão tiveram uma melhora ainda maior, com redução de mais de 30% dos participantes que fizeram parte desse grupo. O que eles falaram? Falaram sobre uma variedade de assuntos, incluindo seu próprio cotidiano, questões da vida, de seus voluntários, ou seja, aquele momento que você desabafa, acalma o coração um pouquinho. Você não resolve o problema, mas você desabafa. Por que é importante isso, doutor? Lisa, várias coisas são importantes, mas eu quero chamar aqui a atenção, porque você que está acompanhando a gente acabou de falar de um problema muito grave que está acontecendo no Japão e uma tentativa de se recuperar isso é a criação de um ministério. Mas aqui a gente está falando de um dado científico também que certamente pode ser incorporado. As pessoas de mais idade nem sempre sabem lidar de uma forma muito natural com tecnologia. E numa situação dessa, que a gente tem o isolamento como algo que pode levar a gente à predisposição de doença, utilizar a tecnologia, mesmo que seja o telefone, porque aqui a gente não está nem falando de WhatsApp ou outras formas de comunicação, estamos falando do telefone mesmo. Provou-se que é possível você diminuir essa sensação. E por que isso acontece? No discurso de qualquer pessoa, no decorrer do dia inteiro, cerca de 30% a 40% de tudo que se fala é a respeito de percepção subjetiva das coisas. O que é percepção subjetiva das coisas? É o seguinte, aqui está frio, aqui está quente, está gostoso?
O café foi quentinho, a conversa foi agradável, ou seja, não são informações objetivas. Mas sempre que o cérebro tem a capacidade de soltar um laudo, entre aspas, da nossa percepção emocional, o circuito de recompensa cerebral é acionado. A gente tem a liberação de dopamina e vem uma sensação de prazer. Por isso que a conversa que acontece entre duas pessoas, ela é muito agradável. E te digo mais, quando a gente é escutado, quando a gente tem a possibilidade de liberar a nossa informação, isso acontece de uma forma mais potente ainda. Então você imagina, né? Aqui a gente vê a via auditiva primária, que começa na transmissão do impulso elétrico, depois que a transmissão do ar acaba tocando o ouvido e é feita então essa mudança de sinal, de um sinal mecânico para um elétrico, chegando no tronco cerebral e no lobo temporal, que é a região onde a gente tem essa interpretação da audição. E a gente sabe que não é só reconhecer os sons propriamente dito, tem toda a questão da melodia da voz e do conteúdo, que tem uma entrada direta para o sistema límbico, que é a parte emocional. Então, assim, é um caminho de duas vias, né? Quando você escuta, quando você fala e principalmente quando você tem a possibilidade de comentar coisas que são triviais. Como eu falei para você, nossa, que agradável essa conversa, que ambiente gostoso, ou então eu estou muito preocupado com alguma coisa. E assim sucessivamente. O senhor falou aí sobre esses efeitos emocionais e o sentir-se bem. Tem gente que é assim, conversa o tempo com uma pessoa, 5, 10 minutos, e pensa, nossa, como é bom conversar com você, como foi bom ter desabafado. Esse tipo de sensação também é como se tivesse tirado um peso do peito, doutor? Sim, e vou te dar uma dica aqui que, bom, você de casa também pode usar. Quando você começa uma conversa e você permite que a pessoa na sua frente, o interlocutor, fale mais e você escutar atentamente, esse circuito de recompensa cerebral é acionado de uma forma muito potente. Então, muitas vezes você vai notar, a pessoa vai para uma festa, conhece algumas pessoas e chega e fala, nossa, eu conheci pessoas tão agradáveis. E muitas vezes a pessoa não consegue lembrar o que o outro disse, porque na verdade o outro não disse nada. O outro permitiu que você falasse. Exatamente. Exatamente. Que interessante, é o desabafo. Bom, aí a gente chega no valor central de uma sessão de terapia, por exemplo, onde a pessoa fala e é ouvida por um terapeuta, que não está ali, evidentemente, só para ouvir, mas tem todo um conhecimento técnico para fazer perguntas estratégicas. É por isso que funciona da seguinte forma, quando a gente senta à mesa para comer, o que a boa educação diz? Que você não sai comendo desesperado, você espera que todo mundo possa iniciar o ato de se alimentar ao mesmo tempo. Socialmente isso é agradável. Da mesma forma quando a gente tem um diálogo, né? Então, cabe aqui a gente prestar atenção se muitas vezes quando a gente conversa, a gente não está mais preocupado em só emitir a nossa opinião e se a gente está deixando de lado algo que é extremamente poderoso e humano, que é escutar atentamente a outra pessoa. Interessante observar isso. Que fica essa dica aí para todos nós, o quanto nós ficamos apenas falando e o quanto nós ouvimos os outros, que a gente pode fazer um bem danado em apenas ouvir outras pessoas. Doutor, a gente tem mais um tema aqui, a gente é cheio de temas, doutor Fernando, aqui. A gente tem mais um tema aqui para falar sobre o avanço da medicina. Pesquisadores brasileiros, vejam que interessante, desenvolveram uma técnica para a produção de fígado artificial em laboratório. É isso mesmo que você ouviu. Esse estudo é da Universidade de São Paulo e começou a ser feito em ratos. A ideia é que, lá na frente, no futuro, os humanos possam receber fígados que seriam feitos com as próprias células. A gente tem, inclusive, agora a participação do porta-voz dessa pesquisa, que é, olha, incrível, então vamos ouvi-lo. Temos no laboratório uma alternativa de produção de órgão humano. E com isso nós utilizamos uma técnica de desmontagem desse fígado, que a gente chama de descelularização, e com uma pequena amostra de sangue nós fazemos células-tronco que são transformadas em células hepáticas. Depois disso a gente faz um processo de remontagem desse tecido. Então a gente tem aí um órgão feito em laboratório com células do paciente que estaria na fila de transplante. Sensacional, doutor. Primeiro, é fascinante acompanhar o avanço da medicina, o avanço da ciência. Então, uma pessoa que está na fila de transplante, de repente, lá no futuro, ela pode ter isso resolvido com ela mesma. Isso. Você acaba vendo que assim, uma linha de pesquisa que muitas vezes dura anos, décadas, ela tem uma pergunta inicial lá atrás, né? Tipo, é possível você criar um próprio fígado a partir de células do seu próprio corpo e utilizar ele para tratar o seu fígado machucado? Só que a gente sabe que para responder isso não existe um clique mágico, né? Você precisa passar por diversas etapas. Essa é a foto do fígado que foi criado a partir desse estudo feito com ratos. Com ratos, com animais de experimentação. Porque geralmente é assim que funciona, né? Você tem uma grande ideia, você vai testar isso em termos de biologia molecular, enfim,
ou em animais de experimentação, para depois, então, você poder pular para humanos, tendo a sua comprovação científica bem estabelecida. Agora, é lógico, né? Isso é um processo que pode levar muito tempo. Sim. E, sem sombra de dúvida, Elisa, às vezes no caminho começa uma linha de pesquisa e muitas outras coisas são descobertas no decorrer do tempo, como se fosse uma malha, uma árvore que vai crescendo e mostrando possibilidades. Mas sim, você pode imaginar o seguinte, né? Uma pessoa que está numa fila para um transplante de fígado, lá na frente, talvez, essas pessoas nessa situação possam ser tratadas com a sua própria engenharia genética, a sua própria célula sendo desenvolvida para se restaurar o órgão. E é fascinante observar como que a própria célula da pessoa poderia resultar em um fígado novo e que vai servir para ela mesma. Tudo bem que lá na frente é que a gente vai compreender o quão receptivo pode ser o corpo dessa pessoa para receber esse órgão novo, né, doutor? Sim, agora você começa a pensar, né? Vamos botar umas minhoquinhas aqui para dar uma temperada. Adoramos. Sim, estamos falando de fígado. Poderíamos falar de cérebro, de coração, de outras estruturas do próprio corpo, mas você precisa então começar um passo a passo até chegar num estudo em que você possa estudar a restauração e a reparação celular como um todo. É justamente isso que eu ia lhe perguntar, se a partir dessa informação seria possível a gente sonhar um pouquinho, que sonhar é bom, mas com realidade, de que lá na frente nós poderíamos ter outros órgãos sendo desenvolvidos a partir de um estudo como esse. Sim, é assim que funciona a ciência, é um passinho depois do outro e junto com isso a gente tem um tempero de muita tecnologia vindo em conjunto para potencializar todos esses conhecimentos que são adquiridos com essas pesquisas. Doutor, e ouvindo e acompanhando aqui todos os dias o ritmo da ciência, o ritmo das pesquisas, acaba sendo um exemplo para nós mesmos e a gente aprendeu muito isso na pandemia, esperar o tempo da ciência, que não é o mesmo tempo da nossa ansiedade, para a gente compreender que algumas coisas demoram tempo mesmo, para ganharem corpo, para se tornarem ainda mais sustentáveis. Então tem de dar o tempo das coisas. Tem que dar o tempo, mas também tem que sonhar, né, Elisa? Quem não sonha, na verdade, não deseja, e vou te dizer mais, né? O mais curioso são aqueles pensamentos mais simples, de criança mesmo, que acabam motivando muitas pesquisas e o desenvolvimento da própria humanidade. Excelente. A gente espera que o quadro tenha também levado até você tantas boas ideias e principalmente esperança que as coisas podem melhorar e mudar sempre. Doutor Fernando Gomes, é só com o senhor que a gente consegue isso. Então, obrigada todos os dias. Obrigado você, viu? E até breve, pessoal. Muito bem, obrigada pela sua participação neste que foi mais um Correspondente Médico.